E aí a rota, o caminho para se chegar ao objetivo, e seria uma certificação de qualidade, é a gente passar um pouquinho na primeira beirada e falar do conhecimento, depois falar cidadania, sustentabilidade, planejamento e ação para chegar nesse certificado. Então o começo começa com o conhecimento e saberes. Vocês, mais do que ninguém que trabalham nessa área de tecnologia, vocês trabalham muito com informação, né? Quando a gente pega o celular e está interagindo com o Zap, ou entrando em algum site, ou entrando em outra rede social, a gente está cheio disso aí, de informação. Só que essas informações, se você não tiver cuidado, você vai encher a sua cabeça de lixo. Aquela lixeirinha do computador, ela fica cheia também na sua cabeça. Então vocês precisam ter muito cuidado com o Zap. Isso eu tenho avisado porque estudos já mostram isso. Você passar o dia todo no Zap, quando você vai dormir à noite, a gente pergunta o que é que você viu de interessante nessas 7 horas ou 6 horas que você andou no Zap. Você vai ter um susto, porque você não vai se lembrar de quase nada. Ou seja, lixo. Então, a gente precisa ter cuidado com essa informação e procurar selecionar o que você vai colocar na sua memória. E aí, transformar isso em conhecimento. Conhecimento, juntei as informações, conhecimento, está tudo certo para mim, adquirir conhecimento. Mas só isso não basta. Esse conhecimento, ele tem que ser transformado em uma atitude. E essa atitude é chamada de saber. Então vocês entenderam o conceito de informação, conceito de saber. Eu quero aprender como é que se faz uma canjica. Antigamente você ia para a casa de fulano, hoje você entra e pega o passo a passo que sabe fazer. Então você saiu daqui, fez o link, chegou no conhecimento. O saber é quando você está na beira do fogão e está colocando. Quando você fez aquilo ali, aí na sua mente ficou gravado isso aí que são os saberes. Então, por exemplo, eu sei fazer meu trabalho, mas eu ainda não tenho a ideia completa do que é um sistema de qualidade. O que é que acontece? Na sua cabeça tem um ponto lá, essa área daqui é a área humana, a área afetiva, a área da natureza, e essa parte aqui é a área do trabalho do cérebro. Existe um ponto branco lá que estava sem o conhecimento de qualidade. Quando você aprende, começa a fazer o prato de tapa, você vai chegar a ser um profissional que vai compreender o processo de qualidade total. E aí, você inseriu novamente conhecimento, informação, conhecimento, saber, e aí você ficou com a cabeça maior e é um outro profissional. E aí muita gente pergunta, curso, conhecimento, para quê? Nós estamos aqui para fazer uma reflexão sobre isso. O que é que vocês acham mais importante na vida de vocês hoje? Uma leitura que vocês têm de mercado de trabalho, tá? É dinheiro na mão ou conhecimento na cabeça? Os dois. Os dois? Os dois? Certo. Mas, se você tiver o dinheiro na mão e não tiver conhecimento, você gasta aquele dinheiro e volta para a estaca zero. É? A gente tem que entender o conhecimento como sendo um investimento para quem? Para mim. Não diga nós, não. Porque
nós fica parecendo um negócio, mas é um conhecimento para mim. O conhecimento, isso aqui é uma máquina, é um equipamento que precisa de conhecimento para evoluir, pessoalmente, intelectualmente e profissionalmente. Então, a gente começa a perguntar: o conhecimento é importante para o indivíduo? Por quê? Vocês concordam? Sim ou não? Sim. Concordam com isso também? Sim. E com isso? Se você tem conhecimento, você decide melhor para a sua vida. Quantas e quantas pessoas erram ou tomam decisão errada e mas eu não sabia. Você não sabia porque você não tinha o conhecimento. Que bom que você errou cedo. Da próxima vez eu vou procurar ele para eu melhorar. Então, conhecimento é uma coisa boa, é uma coisa fundamental para o crescimento da gente. Conhecimento individual, para mim. E o conhecimento coletivo? Quando se você vive só isolado, você pode adquirir conhecimento. Mas, se eu interagir com Almir, eu estou fazendo uma coisa dessa forma aqui. Almir diz, eu faço dessa outra forma, e desse ponto eu mudo para isso. O meu conhecimento vai para Almir a partir do momento que eu converso com ele. Vamos dizer que meu conhecimento fosse o amarelo e o de Almir fosse o azul. Então, quando eu interajo com Almir, uma simples conversa, uma simples interação, eu estou entregando o conhecimento para ele e estou recebendo o conhecimento, e ele está recebendo o conhecimento meu. Aí eu já cresci. O conhecimento é uma coisa tão legal, tão importante, que eu entreguei meu conhecimento para Almir e eu não perdi. Você disse, você deu, você perdeu. Não, o conhecimento é uma coisa tão fantástica que você entrega às pessoas e não perde. E quando você interage, aquele seu conhecimento fica mais refinado porque você aprendeu mais. Então, o conhecimento coletivo agora, aí já é outro departamento. Se você gosta de interagir, você também cresce, porque... Vamos ler isso aqui? Você se torna um profissional diferenciado. E isso aí, existe uma área da ciência hoje que se chama, muitos aqui já ouviram falar, inteligência emocional. Existe a inteligência artificial e hoje a inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? É a relação entre as pessoas que têm saberes de qualidade. O famoso feeling. Oi? O famoso feeling. O famoso feeling, interação. As empresas hoje vão na universidade pegar os gênios e levam para lá. Tem gênio que sabe que é gênio e é chato porque ele sabe que é gênio. Então, quando ele chega lá, ele tumultua o ambiente, porque ele quer ser bajulado. Isso as empresas esses caras estão sendo descartados. Vai atrás de outro. Como é esse cara? Não, ele é bom. Aquele é 10 que eu entreguei, esse aqui é 8.9, quase 9. Como é esse cara? Não, esse cara ele não é metido não, ele interage. É esse cara. Então,
a gente tem que ter hoje, como profissional, o conceito de interação para usar a inteligência emocional. Numa roda de interação, você vai captar proposta para um certificado de qualidade, claro. Opa, olha, o prazo padrão é esse. E se a gente fizer assim? A gente vai ter um upgrade. Então, surge do valor de conhecimento. Aqui nessa palestra, nesse mini curso da gente, vai ter umas pegadinhas, viu? Vocês se preparem, porque eu acho que vai ter umas 3. E aí, hora eu falo, hora vocês falam. O que é que vocês estão vendo aqui? Hein? Olha, um ponto, uma bola preta, uma tela branca com uma bola no meio, uma o quê? Uma televisão. Uma televisão, pronto. Uma outra vez eu estava dando uma palestra e o cara disse, isso aí é um buraco preto que vai bater no inferno. Esse aí eu nunca vi, mas tudo bem. Então, alguém quer dizer mais alguma? Ela. É uma. Tá vendo? O ideal, então, é um estimulador. Então, ela viu tudo isso. E a ideia dessa dinâmica é mostrar que o conhecimento, ele amplia a visão toda. Antigamente eu via só o ponto preto. Depois eu comecei a ver o ponto preto da televisão. Depois vi o ar-condicionado. Então o conhecimento, ele amplia a visão da vida, do negócio, da profissão, para que você, quando o cara fala, você já sabe. O mundo, ele hoje é do conhecimento. É do dinheiro também, mas se você não tiver conhecimento, ele não chega para você. Depois do conhecimento, a gente vai falar de cidadania. E aí, rapidamente, a gente mostra essa tabela para vocês. Está dando para entender? Está dando para ver? Bom, isso aí é o seguinte. Você, às vezes a gente chega em determinado local e vai fazer a palestra, pergunta, você paga imposto? É claro que depende da frente. Pago, mas é pouquinho, é IPTU, é não sei o quê. Lá na zona rural, que eu também faço esse trabalho lá, outros dizem que pagam no contra-cheque, outros pagam porque não sei o quê. Na verdade, qualquer movimento que você faça com o seu dinheiro, um centavo que seja, acontece uma subtração. Quando você compra um confeito, ali tem imposto que você paga, você o cidadão. O que é que vocês estão achando de estranho aí mesmo? A cervejinha, a cachaça, cuidado, quando estiver dando gole, você está dizendo, olha, esse gole está em 56% para o governo. 85%. Essa tabela é antiga, viu? Ela foi majorada. Tá? Mas o que a gente está querendo mostrar é o seguinte, é que a gente precisa desse momento ter a consciência de cidadania da gente. O que você trabalha e compra, vai para o supermercado comprar, parte do seu trabalho vai para uma coisa chamada governo. E às vezes as pessoas perguntam, não, é para o governo. Aí eu digo, não sei quem é esse cara, não. Governo? Não conheço esse cara, procurei muito. São duas pessoas que eu procuro. É um cara chamado governo e uma mulher chamada prefeitura. Ah, isso é da prefeitura, isso é do governo. Não. E quem é? Diga, é meu. É meu. Então a gente, como cidadão, lá fora,
Na Europa é diferente, porque o cara sabe. Se o cara não tiver com uma viatura no serviço público e tiver fazendo mau uso, ou tiver riscando alguma coisa, o cara, gente, não faça isso não. Por quê? Porque isso aqui é meu. Por que é seu? Porque semana passada eu fiz uma feira de R$100 e 40 foi de imposto. E eu resolvi, e aqueles 40 estão aqui. Então, quando a gente começar a ter essa consciência de cidadania, aí a gente começa a transformar o país. Não, porque meu menino estuda num colégio de graça. Não existe nada colégio de graça, aquilo é seu dinheiro que está ali. O professor tem que dar aula legal. Por quê? Porque é você que está pagando, não é governo não. Não existe governo. O governo existe, é um gerente que está lá tomando conta do meu dinheiro. Então, quando a gente atinge essa consciência, a gente diz, eu sou contribuinte, eu sou cidadão, e essa praça aqui é minha, essa escola aqui é minha. Então a gente amadureceu enquanto cidadania, enquanto participante de um país, de uma cidade, de um município, de um bairro, de uma rua. A rua é sua. Se você está sujando, você está sujando sua.